Olá, terceiro ano! Vamos continuar falando de calendários, medidas de tempo, de que forma a gente organiza o tempo. A matemática tem uma coisa muito interessante. A gente acha que ela é uma coisa muito separada da nossa língua, a gente acha que ela é uma coisa separada das ciências, mas não. A matemática ela é usada para tudo. Ela é usada dentro da língua portuguesa, ela é usada nas ciências, para as contagens, para a organização. Então a matemática organiza a nossa vida. Ela mostra pra gente caminhos de organização. Então nós vamos fazer uma coisa agora. Vamos olhar no nosso livro, na página 100, tá? E vamos ver o que ela quer dizer. Por que nós vamos prestar atenção? Observar a maneira como as palavras são formadas nos ensina matemática. Quer ver por quê? O que as palavras bicampeão e bimestre têm em comum? Bicampeão é o time que foi campeão 2 vezes. E bimestre é o conjunto de 2 meses. Então, bimestre e bicampeão, eles começam da mesma forma, com o prefixo bi. Esse prefixo, ou seja, essa palavrinha, esse pedacinho de palavra que fica na frente da palavra, significa 2. Nesse caso, vou até escrever aqui para vocês verem. Olha só, um minuto. Bimestre e bicampeão. Aqui está a palavra mês, escrita de um jeitinho diferente, e aqui está a palavra campeão. O que nós podemos observar na frente da palavra mestre, na frente da palavra bi? Nós estamos percebendo esse pedacinho de palavra, chama-se prefixo. Prefixo, ele está fixo antes da palavra, certo? Então, bi quer dizer 2. Então, quando eu coloco a palavrinha bi na frente, estou indicando que ele foi campeão 2 vezes, que estou indicando que são 2 meses. Então vai ficar fácil para a gente observar as outras. Quer ver? O que elas significam? A professora está explicando aqui. Agora, o que o prefixo bi significa? Também está explicado aqui, né? O que você pode dizer então sobre o prefixo tri? Se eu tirar o bi daqui e usar o prefixo tri, o que isso vai me mostrar? Vai me mostrar que eu estou falando do número 3 e não do número 2. Então, quando eu falo trimestre, tricampeão, eu estou falando que foi campeão 3 vezes e que são 3 meses. E assim nós vamos continuar. Que palavra você conhece que começa com tri? Que outra palavra? Tá? Existem muitas. Então, você vai fazer uma pesquisa para descobrir outras palavras que comecem com tri e que tenham o mesmo significado. Vejam, quando eu falo a palavra trigo, começa com tri também, mas não tem nada a ver com o 3. Então, vamos descobrir outras palavras que tenham a ver com a palavra tri, que comecem com a palavra tri e tenham a ver com números. Observe um calendário do mês de junho e complete as frases a seguir com as informações corretas. Vocês vão voltar lá no calendário do mês de junho e vão contar quantos domingos tem o mês. Depois, vocês vão entender se o dia do primeiro domingo é, o quarto domingo é tal. Vocês vão observar no calendário qual é o dia, o primeiro domingo e o quarto domingo. O último dia desse mês é... Esse mês começa em que dia da semana? Domingo, na segunda, na terça, na quarta, e termina em ou uma, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai depender de cada ano, porque nem sempre os dias caem exatamente no mesmo dia da semana. Por fim, a que dia da semana corresponde o dia 5? Vocês vão olhar no calendário que vocês preencheram e vão procurar o dia 5 para poder colocar no lugar certo. E aí,
vocês vão para frente. Vamos trabalhar aqui. O que nós temos aqui? O ano pode ser dividido em bimestres, trimestres e semestres. Pensa bem. Um bimestre equivale a 2 meses. Um trimestre corresponde a 3 meses. E um semestre corresponde a 6 meses. Preencha as tabelas com os meses correspondentes a cada divisão. Por exemplo, um semestre, o primeiro semestre do ano, ele é composto por 6 meses. Que meses são esses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Esse é o primeiro semestre. Ele vai de janeiro a junho. Agora, o segundo trimestre. Vamos pensar, olhando os meses do primeiro semestre, quais foram os três primeiros meses, o primeiro trimestre? Janeiro, fevereiro e março. E agora, os 3 meses que formam o segundo trimestre. Vamos lá? Abril, maio e junho. Então, o segundo trimestre é composto de abril, maio e junho. Aí nós temos o terceiro bimestre. Quais são os meses que vão formar o terceiro bimestre? Eu vou contar de 2 em 2, sempre. Eu vou contar de 2 em 2. Então, eu vou contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu vou contar, vou escrever os meses e a professora pode fazer isso por vocês agora, tá? Olha só, vamos escrever os meses e vamos contar. Eu tenho lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agora eu vou escrever aqui na coluna do lado, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu escrevi os 12 meses do ano em ordem, como eles aparecem. Janeiro é o mês 1. Fevereiro é o mês 2. Março é o mês 3. Abril é o mês 4. Maio é o mês 5. Junho é o mês 6. Julho é o mês 7. Agosto é o mês 8. Setembro é o mês 9. Outubro é o mês 10. Novembro, mês 11. Dezembro, mês 12. Muito bem. Quando a gente representa a data sem escrever o mês por extenso, nós usamos essa ordem aqui para representar os meses. Então, quando eu estou falando para vocês do mês junho, eu estou falando do mês 6. Agora eu pergunto para vocês, tá? Eu tenho que dividir esses meses do ano num semestre. Então, o que eu vou fazer? Como faz a pergunta ali, eu vou usar, deixa eu ver uma canetinha preta, um semestre. Eu vou contar 6 meses. Então, o primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O primeiro semestre encerra no final do mês de junho, certo? Olha só. Em preto está o semestre. Agora eu vou separar o trimestre, mas eu quero o segundo trimestre. Então vamos ver, o primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março, os primeiros 3 meses. E agora, quais são os próximos 3 meses? Abril, maio e junho. Então o segundo trimestre está aqui, tá? E agora, como é que eu acho terceiro bimestre? Olha, eu vou juntar de 2 em 2. Eu vou juntar janeiro com fevereiro e eu tenho o primeiro
bimestre. Vou pôr primeiro bi. Aí eu vou juntar março e abril e eu tenho o segundo bi. Aí eu vou juntar maio e junho, eu tenho o terceiro bi. Então, quando a gente organiza o ano em bimestres, trimestres, nós estamos apenas arrumando uma forma correta de organizar o calendário. Sobretudo na escola, pessoal. Quando a gente fala o primeiro semestre, é do começo das aulas até o final das aulas nos primeiros 6 meses. Daí vem férias e depois a gente recupera trabalhando o segundo semestre. E tem escolas que organizam as suas avaliações de bimestres em bimestres ou então de trimestres em trimestres. Vai depender da organização da escola, certo? Eu quero que vocês preencham com carinho essa informação, tá? E coloque assim: quantos semestres existem em um ano? Quantos trimestres existem em um ano? Quantos bimestres existem em um ano? Essa questão que eu preciso que vocês pensem. Então, são 3 perguntinhas que vocês vão preencher olhando e observando o calendário. E eu espero que a explicação tenha sido suficiente para vocês. Uma dica: existem outros povos que construíram calendários. Eu gostaria que vocês pesquisassem, pode ser na internet ou em livros, os calendários de outros povos. Sobretudo, fica uma dica: o calendário dos maias, um povo pré-colombiano que viveu nas Américas antes da chegada dos espanhóis. Combinado? Bom trabalho e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!